Alô, amigos e amigas do Papo Capital, uma satisfação esse nosso novo encontro, sempre que podemos tratar de temas raramente tratados pela mídia convencional. É o caso do tema que nós vamos tratar hoje. Há cerca de 3 anos, em 2003, a nação foi surpreendida pela revelação, pelo então ministro da Suprema Corte Brasileira, presidente do Supremo Tribunal Federal, de que artigos haviam sido introduzidos no texto constitucional sem a forma clássica de uma votação, ou seja, sem aquilo que caracteriza todo um processo, regimentalmente falando, parlamentar. Votação, requerimentos e o registro devido. Pois bem, isso motivou um trabalho de 2 brasileiros patriotas para tentar revelar efetivamente o que teria havido na introdução desse artigo à Constituição sem a devida votação. E que artigo era esse? Esse é o tema, então, que nós vamos tratar aqui no programa Papo Capital, com o professor Pedro Rezende, que é professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Ciência da Computação, um especialista em segurança da informação na informática, especialista em criptologia, reconhecido internacionalmente, e que, juntamente com o professor Adriano Benayon, os dois escreveram esse trabalho intitulado Anatomia de uma Fraude à Constituição. Aliás, essa expressão foi utilizada por um procurador da República, Dr. Marcos Dutra Aires, revelando que isso se equipararia à expressão dessa natureza. Mas para entender o que teria de fato acontecido, nós vamos a essa conversa aqui no Papo Capital com o professor Pedro Rezende. Muito obrigado pela presença, professor. Eu que agradeço. Como é que começa essa história que levou a esse trabalho chamado Anatomia de uma Fraude à Constituição? Eu conheci o Dr. Adriano Benayon quando ele me procurou para que ajudasse a ele a relatar uma proposta de projeto de lei do partido ao qual ele prestava assessoria legislativa, envolvendo informática e tributação e outros assuntos. E comentando durante o nosso trabalho o que ele já conhecia da sua trajetória de assessor legislativo, veio à tona o assunto da confissão do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal ao jornal Correio Brasiliense de que artigos haviam sido introduzidos na Constituição sem o devido debate e votação, sem os trâmites normais da Constituinte. Acontece que o Dr. Adriano Benayon era assessor do Senado em 95, quando o então senador Ademir Andrade, que havia também participado da Constituinte e havia se sentido ludibriado pela forma como aquele dispositivo surgira misteriosamente no texto da Constituição, havia apresentado em 95 no Senado uma proposta de emenda constitucional para que aquele artigo fosse retirado da Constituinte. O artigo é o atual artigo 166. 166. O dispositivo é aquele que privilegia o pagamento do serviço da dívida no debate da distribuição do orçamento. Ou seja, segundo esse artigo, o pagamento do serviço da dívida, além do pagamento de outros quesitos, como a transferência de fundos da União para estados e municípios, é imune à discussão orçamentária. Ou seja, é sagrado. Tem que ser pago de qualquer maneira. Sem discussão. Pode-se cortar merenda escolar, posto de saúde, vacina. O serviço da dívida pública, tem que educação, ser pago. estradas, sujeito a altos e baixos da arrecadação, mas pagamento de juros não. Esse é sagrado. E pior que os juros são estabelecidos pelos credores no regime de taxa de juros flutuante, né?
Então o senador Ademir Andrade havia proposto um projeto de emenda constitucional que retirasse esse dispositivo da Constituinte, porque ele, senador, não se lembrava de como isso havia entrado. Certamente ele estava seguro de que esse artigo não havia sido discutido durante a Constituinte. Ele foi constituinte, havia sido 7 anos atrás, e o doutor Adriano Benayon foi encarregado de fazer a pesquisa que justificasse a PEC, o projeto de emenda constitucional. E ele foi pesquisar a origem da votação desse dispositivo e não encontrou nada, e não conseguiu encontrar a origem da votação desse artigo. E durante o debate da PEC, houve panos quentes em cima do discurso do senador. Até ironia de alguns senadores, do senador Ademir Andrade, em relação à natureza daquele artigo, como ele havia aparecido na Constituinte. E o trabalho do assessor foi até objeto de ameaças veladas ou não tão veladas assim, de perseguição, por conta dele estar levantando suspeitas sobre a forma como o artigo tinha entrado na Constituinte. Isso foi em 95. Na Constituinte não, na Constituição. Bem, depois dos panos quentes, as promessas do então relator à época da Constituinte, senador Bernardo Cabral, que estava na mesma legislatura, e do senador Jefferson Pérez, que foi nomeado relator da PEC, de que eles iriam procurar o Prodasem para esclarecer a origem daquele artigo, o processo de votação do artigo, apesar das promessas de que em 1 ou 2 semanas eles teriam uma resposta do Prodasem sobre como que aquele artigo entrou na Constituinte. Passaram-se 2 anos, nenhuma explicação foi dada, e o relator relatou contra o projeto de emenda constitucional, alegando que aquilo não tinha fundamento jurídico, aquele pedido de retirada daquele artigo. Ignorou que o artigo não tinha lastro de discussão na Constituinte e simplesmente relatou pelo arquivamento. E foi arquivado. Curioso que é um artigo constitucional sem lastro, exatamente, sem foto. Então, quando o Benayon comentou isso comigo, na ocasião que eu o conheci, em 2004, eu me lembrei que quando o Correio Brasiliense divulgou a confissão do ministro Jobim numa cerimônia pública de comemoração dos 15 anos da Constituinte, de que ele havia com autorização ou consentimento ou conivência do então presidente da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, introduzido artigos na Constituição que não foram discutidos e votados conforme o regimento. Foi uma confissão, né? Foi. Só que ele não admite que isso seja fraude. Ele disse que a votação final da Constituinte referenda o ato dele. Então havia dúvidas em relação à natureza do ato, porque ele alegava que a votação final da Constituinte havia referendado aquele ato de introduzir aquele artigo, só que ele não, quando ele confessou que havia feito algo do gênero, ele não identificou qual era o artigo. E quando perguntado pelos jornalistas, ele disse que não diria quais eram os artigos da Constituição que haviam sido introduzidos daquela forma e que não considerava aquilo fraude. No dia em que essa notícia saiu no Correio Brasiliense, eu percebi que no outro jornal de Brasília, o Jornal de Brasília, no dia seguinte, surgiu a notícia de uma explosão de um transformador ao lado do anexo da Câmara, onde estão arquivados os originais da Constituinte. Não só da Constituinte de 88, mas das 7 constituições que o Brasil já teve e todas as obras raras que estão na biblioteca da Câmara dos Deputados.
Então eu disse ao Benayon, olha, tem coelho nesse mato, porque eu me lembro que houve uma explosão logo depois da confissão que interditou a biblioteca onde estão os originais. E fui buscar nos meus recortes onde estava esse anúncio de 2003, de 10 de outubro de 2003, no Jornal de Brasília, da explosão do transformador. Na época eu não me lembrava que tinha sido no mesmo dia em que circulou a notícia da confissão do então presidente do Supremo Tribunal Federal, de que artigos haviam sido introduzidos de forma sorrateira. Ele não usou essa palavra, mas é como eu entendo a descrição que ele fez da maneira como os artigos entraram na Constituição. Quando eu encontrei o recorte do Jornal de Brasília, eu levei um choque, porque eu percebi então que a explosão ocorrera na manhã, às 9h30 da manhã do dia em que estava circulando a notícia da confissão. Na manhã do dia em que pela primeira vez houve a divulgação. Sim. E eu já havia sido qualificado na Folha de São Paulo pelo então ministro, presidente dos Supremo. Tribunal, na época ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de que as minhas preocupações em relação à segurança do processo eleitoral eram teoria conspiracionista, coisa de paranoia. Isso. E ele havia feito essas afirmações na Folha de São Paulo em contraponto a uma entrevista que eu havia concedido à Folha de São Paulo, argumentando sobre a falta de lógica em relação a tentar esconder programas, a lógica e a natureza dos programas de segurança que vão dentro da urna eletrônica. E não só a mim, mas em qualquer situação onde, digamos, a eticidade de certos atos que ele havia praticado como homem público são questionados, ele invariavelmente usa como resposta a técnica de acusar quem o interpela dessa forma de estar elaborando teorias conspiracionistas. Trata-se de uma teoria da conspiração, é uma das respostas padrão que ele tem dado às críticas aos atos de conduta duvidosa como homem público. Bom, depois da explosão do transformador, qual foi o passo seguinte? O passo seguinte, como ele era assessor legislativo, era investigar o status dos porque agora ele sabia qual era o artigo e eu sabia da interdição à origem da documentação da aprovação do tal artigo. Faltava demonstrar. Faltava encontrar os originais, porque o ministro Nelson Jobim não explicou como foi feita a coisa. Só disse que foi feita sem a discussão, foi introduzido sem a discussão. E que não era fraude, na opinião dele. Bem, então o que era? Se ninguém sabia como entrou, se ninguém sabia como foi votado, se ninguém sabia nada a respeito, exceto que de repente está lá no texto da Constituinte esse privilégio ao serviço da dívida na dotação orçamentária. Apenas isso, né? Bem, quando ele fez a confissão publicada pelo Correio Brasiliense, havia também a menção de outro artigo, mas como esse é o mais grave em relação às consequências para o futuro e a economia do país, nos concentramos nesse. Né? Porque o doutor Adriano Benayon sabia que esse poderia ser um dos artigos a que havia se referido o ministro na sua confissão, já que ninguém sabia como esse artigo havia entrado na Constituição. Seriam 4 artigos, né, que ele admitiu. Bem, que eu me lembro, ele admitiu 2. Tá? Bem, então, o que fizemos? Fomos no dia seguinte à biblioteca tentar verificar se poderíamos conseguir levantar documentação da votação. Dia seguinte, a explosão do transformador. Bem, fomos à biblioteca em 2005. A confissão foi em 2003.
E a explosão também. Isso foi 2 anos depois da explosão. 2 anos depois, certo. Quando fomos, nos dirigimos ao andar da biblioteca onde estariam os originais, eu, que não tinha crachá de funcionário, fui barrado pelo segurança. A biblioteca está interditada, esse andar da biblioteca está interditado a usuários externos, disse o guarda. Então, eu me detive e falei para o meu amigo Benayon, olha, agora é contigo. E pedi a ele que antes de tentar levantar qualquer coisa, consultasse a diretoria da biblioteca para saber da situação do direito de acesso aos originais da Constituinte. E o deputado a quem ele prestava assessoria oficiou a diretoria da biblioteca perguntando em que situação encontrava aquele departamento de documentação, sede, Centro de Documentação e Informação, onde estão os originais da Constituinte. E a diretora respondeu que, de fato, aquele andar encontrava-se em reforma. O deputado também perguntou até quando, e ela dizia, não tem prazo, vai estar em reforma até quando terminar a reforma. Possivelmente em 2 anos termina a reforma, mas não tem prazo. E sim, essa divisão da biblioteca está interditada para usuários externos e internos. Entretanto, como assessor legislativo, o doutor Benayon pôde ir até as estantes e pedir a ajuda da bibliotecária para tentar encontrar a votação do atual artigo 166, na ocasião da votação do 2º turno da Constituinte, artigo 172. Só que aí nós nos deparamos com uma dificuldade que ele havia encontrado antes. Não havia registro de votação alguma do artigo 172 no 2º turno. E todos os outros artigos têm esse registro de votação? Olha, deveriam ter, porque na mesma votação em que o artigo 172 foi bolido, foram votados também mudanças regimentais, porque eram votação de emendas de corretivas ou sanativas, ou seja, corrigir a linguagem, o português, ou retirar algum dispositivo, o que era permitido no 2º turno, conforme as propostas de emenda apresentadas pelos senhores constituintes, né? No artigo 171, o anterior, e o artigo 173, o seguinte. Né? Então, houve uma votação em bloco de propostas de emenda corretivas e sanativas ao artigo 171, 172 e 173, eram 11 emendas. Essa proposta de votação em bloco de emendas corretivas e sanativas aos artigos 171, 172, 173 foi apresentada de chofre num sábado, 27 de agosto de 88, ao presidente da Constituinte. Esse requerimento foi levado à votação, foi lido o que seria o novo texto dos 3 artigos. Uma vez costuradas as modificações supostamente introduzidas pela aprovação dos 11 artigos, os 11 emendas corretivas e sanativas, e a leitura da nova redação dos 3 artigos, supostamente por conta da supressão e correção das 11 emendas, seria aquele que foi lido na votação desse requerimento. E vinha acrescido desse artigo que nós estamos tratando. E é nessa suposta supressão que aparece uma adição com o privilégio ao pagamento da dívida, o serviço da dívida, além de mais 2 dispositivos. Né? Nós estamos conversando aqui com o professor Pedro Rezende. Ele é professor da Universidade de Brasília, do Departamento de Ciência da Computação. Ele é um especialista em segurança da informação na internet, na informática, um especialista em criptologia.
e está nos revelando como foi esse trabalho, esse longo caminho que chegou nessa conclusão de qual foi o artigo fraudado na Constituição de 88, que é exatamente aquele que beneficia o pagamento das dívidas, tornando sagrado o pagamento das dívidas. Esse trabalho se chama Anatomia de uma Fraude à Constituição. Ele é feito pelo professor Pedro Antônio Dourado de Rezende e também pelo professor Adriano Benayon. O Papo Capital vai fazer uma pequena pausa e logo em seguida nós vamos continuar nessa conversa com o professor, revelando essa, pasmem, fraude à Constituição, que apenas por acaso resulta num enorme benefício ao pagamento sagrado aos serviços da dívida. Papo Capital, você já sabe, se quiser entrar em contato conosco através do e-mail papocapital@rtve.pr.gov.br. Está aí na sua tela. A gente volta já já. Aguarda um pouco. Obrigado. O Papo Capital está de volta hoje conversando com o professor Pedro Rezende, professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília, que juntamente com o professor Adriano Benayon os dois fizeram um trabalho chamado Anatomia de uma Fraude à Constituição. Realmente estarrecedor, mas houve uma fraude à Constituição e esse trabalho exatamente indica qual foi o artigo fraudado, pelo menos esse caso é possível chegar até ele. E esse trabalho, que se chama Anatomia de uma Fraude à Constituição, pode ser encontrado na internet através da página do próprio professor Pedro Rezende. Qual é a página do senhor, Pedro? www.cic.unb.br/docentes/pedro/sd.htm. Bom, nós vamos pedir a nossa produção para botar na telinha, para que as pessoas possam pesquisar e ler a íntegra desses artigos. Mas houve várias dificuldades, né? Foi muito difícil chegar até essa constatação. Conte alguma delas aí para gente. Pois é, no primeiro bloco eu estava dizendo da dificuldade de se encontrar referência à votação em segundo turno do artigo onde foi introduzido o dispositivo que privilegia o pagamento da dívida. O artigo que não foi discutido e que apareceu, ninguém sabe como, no texto da Constituição. Então, quando interditada a biblioteca pela explosão do transformador no dia da confissão do autor, depois se revelou o autor dessa introdução desse artigo, desse dispositivo no artigo 172. O doutor Adriano Benayon foi procurar nos arquivos da votação do segundo turno referência ao artigo 172 e não encontrou. Por quê? Porque o artigo 172 foi votado em segundo turno junto com o artigo 171 e 173 e o registro dessa votação mencionava apenas o artigo 171 e 173. Então, numa primeira tentativa, ele não encontrou nada. O que nós tínhamos que fazer, então? Volta ao diário oficial, ao diário da Constituinte, onde havia referência a essa votação, onde aparece o texto de onde foi, no Diário da Constituinte é a primeira vez que esse texto aparece na ata de votação de número 914, só que no Diário Oficial da Constituinte a data da votação não aparece, aparece só o número do artigo. Então, pelo único documento público que fazia referência a esse dispositivo,
colocando-o na Constituição. Já que era uma votação daquele texto, não havia data. Nos arquivos da Constituinte não havia referência ao artigo. Por isso, o doutor Benayon não tinha conseguido, nem ninguém mais, tinha conseguido encontrar referência à votação desse artigo durante a proposta de emenda constitucional do senador Ademir Andrade, solicitando a sua retirada da Constituição. Então, o que nós fizemos? Nós passamos a ler com cuidado a ata da votação. E encontramos um elogio de um senador ou um deputado, um constituinte, Enizar ou Alizar Carneiro, parabenizando os colegas por estarem ali num sábado, dando quórum para uma votação de um requerimento. E aí, com essa referência ao sábado, nós colocamos uma data tentativa dessa votação, que não estava na ata da Constituinte, em 27 de agosto. E aí o doutor Adriano voltou à biblioteca interditada, ao uso externo e interno, procurando agora votações pela data. Naquele sábado. Naquele sábado, 27 de agosto de 88. E aí, finalmente, ele encontrou os originais. Em que consistiam esses originais? Esses originais são 3 folhas apresentadas ao presidente da Constituinte, e esse dossiê explica em detalhes a natureza desse documento. 3 folhas soltas, uma encaminhando um requerimento de fusão de emendas, a última folha colhendo as assinaturas que, segundo o regimento da Constituinte, seriam necessárias para que a votação pudesse proceder dessa forma, dos proponentes de emendas que estavam sendo fundidas e dos líderes de partidos que concordavam dessa forma em conduzir a votação em bloco, daquelas emendas em bloco. As 11 emendas citadas estão na última folha, estão lá as assinaturas dos proponentes das emendas, exceto a assinatura do proponente, do único proponente de emenda no artigo onde foi introduzido o dispositivo não votado, que privilegia o pagamento do serviço da dívida. Ele não assinou o requerimento. Quem é esse parlamentar? Esse parlamentar é o deputado João Alves. João Alves. Seria aquele senador célebre da CPI dos anões do orçamento? Não sei. Ele era o constituinte aquele de 88. Da loteria? Né? Não sei. Deus me ajudou. Não sei. É o constituinte de 88. Eu não o conheci. Procuramos na ata de votação pela a lista de presença dos votantes. Ele tampouco participou da votação do requerimento. Bem, isso caracteriza uma série de violações do regimento da Constituinte, o encaminhamento e a votação do requerimento dessa forma. E o mais curioso é que a ata de votação desse requerimento consta que na ata consta que o presidente da Constituinte, ao consultar o relator sobre a propriedade, a natureza daquele requerimento, que estava sendo lido ali naquele momento aos senhores constituintes, quando o presidente, segundo a ata, pergunta ao relator o que ele tinha a dizer sobre aquele requerimento, o relator não se manifesta. Fica em silêncio. E o presidente interpreta o silêncio do relator como anuência. Isso está na ata. Muito bem. Então, com a informação colhida de uma manifestação de um constituinte, retiramos a data. Pela data, fomos vasculhar todas as votações e encontramos
o original desse requerimento, que tinha a última folha, a assinatura dos líderes de partido, mais os proponentes de emenda, exceto o proponente da emenda do artigo que foi bolido. Esse não assinou o requerimento nem votou. E na folha que continha o texto introduzido sorrateiramente no artigo 172, só a rubrica do líder do PMDB e do líder do PTB. Não a rubrica dos outros líderes e dos proponentes de emenda. Nem na folha contendo o texto introduzido assim sorrateiramente, nem na primeira folha que explica que se trata de um pedido de fusão de emendas. Só na última folha assinada avulso. E está lá, ou estava lá, em outubro de 2005, quando foi encontrado, os originais com a rubrica dos então deputado e líder do PMDB, Nelson Jobim, e do então líder do PTB, Gastone Rigg, nessa folha que introduz essa linguagem no artigo 172. Bom, toda essa trajetória, evidentemente, houve vários momentos. É claro que a confissão feita pelo próprio ex-deputado Nelson Jobim, ela é realmente a mais emblemática. Né? Como é que o senhor interpretaria politicamente essa confissão? Por enquanto, esse requerimento só existe na minha narrativa. Ele está lá interditado à verificação pública. Então a gente tinha essa dificuldade. É muito fácil desmentir esse documento pelo fato de que ninguém pode ir lá ver o original. Percebe que os problemas não acabaram aí? Então o que fizemos? Numa terceira tentativa, o doutor Adriano Benayon voltou lá na biblioteca e pediu à bibliotecária que autenticasse uma cópia do tal requerimento para que a gente pudesse mantê-lo como registro do trabalho que estávamos fazendo. E a bibliotecária encarregada do setor carimbou e assinou a cópia que ela mesma fez daquele requerimento. E está aos cuidados do doutor Adriano Benayon, caso haja alguma contestação em relação à autenticidade do nosso trabalho. E o que o dossiê apresenta, em forma digital, é uma versão escaneada dessa cópia autenticada contendo a rubrica do então deputado Nelson Jobim e então constituinte Gastone Rigg. Na folha que contém a linguagem sorrateiramente introduzida no artigo 172, corroborando e completando as informações sobre o ato que ele havia confessado em 8 de outubro de 2003, quando da comemoração dos 15 anos da Constituinte. A interpretação política desse ato, ela precisou ser buscada nos arquivos da imprensa da época. E é muito interessante porque aparece então o quadro político que permitiu que tal coisa acontecesse no Congresso. Uma semana antes, com alarde da imprensa corporativa, eu estou falando basicamente da revista de maior circulação, semanal de maior circulação no país, de que a Constituinte estava atravancada, que precisava acelerar os trabalhos. Houve um acordo de lideranças que não foi aceito pelo líder do PFL na ocasião, se não me engano, de permitir que emendas fossem votadas em bloco, afrouxando o regulamento da Constituinte que havia sido arduamente discutido e votado no primeiro turno.
Esse acordo foi que permitiu a introdução do tal requerimento à votação num sábado, sem a presença do deputado que havia proposto emenda ao artigo que ia sofrer a introdução sorrateira de linguagem que favorece o pagamento, o serviço da dívida. Esse acordo havia acontecido uma semana antes. E uma semana antes, o Brasil assinava a 8ª carta de intenção com o FMI, onde pela primeira vez o acordo viola o princípio constitucional da soberania, dando aos bancos o direito de retaliar em caso de suspensão de pagamento. Mas aparentemente os banqueiros queriam outras garantias além daquele texto, porque afinal era a 8ª carta de intenção, as 7 primeiras não haviam sido cumpridas na sua inteireza, e aparentemente o que eles precisavam era de um dispositivo constitucional que bancasse a tal preferência ou privilégio pela dotação orçamentária do pagamento do serviço da dívida. E como isso era politicamente insustentável de ser discutido e apresentado às claras no Congresso, pelo clima político da Constituinte, pela animosidade geral na época em relação à expoliação do Brasil pelo capital internacional, por conta das dificuldades com juros flutuantes e quebradeira de 82 e as dificuldades que o Brasil enfrentava com os credores. Como o clima não era favorável, aparentemente a única solução era introduzir o artigo dessa forma sorrateira. E no mesmo dia em que o artigo estava sendo, o requerimento que continha essa linguagem introduzida de forma sorrateira, privilegiando o pagamento da dívida, estava sendo feita num sábado, essa revista de maior circulação no país, semanal, estava imprimindo uma edição que alçava às alturas as qualidades de líder constituinte do deputado Nelson Jobim, com uma entrevista de páginas amarelas, onde o título da entrevista é "O governo", a ironia, "o governo é autocrático", o governo do senador Sarney, que estava com a incumbência de negociar com o FMI. E fazia contraponto a posição de quem privilegiava o capital internacional nos debates da Constituinte. Mas essa confissão em si, ela tem um valor político que precisa ser interpretado, a própria confissão dele. Sim, mas já que ele depois veio a ser o presidente da mais alta Corte de Justiça, teve seu nome cotado e ainda tem para ocupar cargos ainda mais elevados, seja de ministro do Executivo ou mesmo falou-se muito na vice-presidência, né? Olha, eu não sou analista político, eu sou um cientista da computação. O que me levou a fazer esse trabalho foi porque eu não me sentia muito confortável com a pecha de paranoico, que me era imputada quando eu exercia a minha capacidade de cidadão e especialista em relação à segurança do processo eleitoral. O que eu posso dizer é o seguinte: o que me deixa mais inquieto nessa confissão é o fato que ela aconteceu no momento em que o confessor ainda era membro da Corte Suprema. Eu não me lembro se ele já tinha sido, ou se ele era, ou se ele viria a ser presidente da Corte Suprema, mas foi em 8 de outubro de 2003, né? Mas por que ele fez essa confissão, eu não tenho a menor ideia. O que eu sei é que aos que queriam saber mais detalhes e especulavam motivos, ele, como fazia em ocasiões semelhantes, atribuía a pecha de conspiracionistas, paranoicos, etc. O que me fez lembrar da explosão do transformador
que felizmente não queimou os originais. Mas apenas interditou a biblioteca. Interditou o acesso. Felizmente, porque se tivesse queimado, a pecha de paranoico conspiracionista pareceria mais crível. Há quem procura investigar de que forma essas coisas foram praticadas. Quais são os desdobramentos possíveis a partir da constatação de que todo esse trabalho tem a absoluta comprovação e aceitação pelo judiciário? No campo jurídico, em que ele pode se desdobrar? Olha, o doutor Benayon, ele, além de assessor legislativo, ele é diplomata de carreira, é advogado inscrito na OAB, assim como o ministro, ex-ministro Nelson Jobim, e é também economista, doutor em economia, professor de economia política, ex-professor de economia política na UNB. Na ótica dele, coautor do dossiê, os detalhes do ato, as características do ato, trazem elementos suficientes para tipificá-lo como um ato de estelionato. Está descrito e explicado por quê no dossiê. Entretanto, esse tipo penal teria sido prescrito, porque ocorreu em 88. O ato não poderia ser enquadrado hoje dessa forma, porque ele ocorreu há 18 anos atrás. Não é? Mas o procurador Marco Antônio Dutra Aidos, procurador federal em Santa Catarina, em um artigo muito lúcido e brilhante, que também é citado nesse dossiê, ao Observatório da Imprensa, pouco depois da confissão do ex-ministro, ele argumenta que, embora os tipos penais em que poderiam se enquadrar o tal ato de inserção sorrateira dessa linguagem que privilegia o pagamento do serviço da dívida na Constituição brasileira, além e apesar dos tipos penais em que poderiam se enquadrar tal ato, existe também a necessidade da reputação ilibada, que é uma característica que necessária para o exercício do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E esse argumenta essa necessidade de reputação ilibada, sobre a qual argumenta o procurador Aidos, essa é imprescritível, essa não prescreve nunca. Entretanto, o senhor Nelson Jobim já se aposentou do Supremo. Então, a violação que estaria ocorrendo a uma necessidade de reputação ilibada para o exercício da magistratura já não mais se aplica, porque ele não mais exerce a magistratura. Então, pelo visto, parece que do ponto de vista jurídico, nenhuma punição se configura aplicável no caso, em face do que foi analisado por esses dois operadores do direito, o procurador Aidos e o doutor Benayon, no próprio texto do dossiê. Mas existem as repercussões políticas, porque caso o senhor Nelson Jobim queira continuar atuando na política, essas informações adicionais sobre o ato que ele havia confessado podem dar mais elementos para que o eleitorado possa julgar melhor a qualidade do serviço que, como homem público, o senhor Nelson Jobim poderia prestar à nação. É o meu julgamento como cidadão de a que veio e a que serve esse tipo de trabalho.
Mas no caso, em relação ao próprio artigo da Constituição, nada pode acontecer com ele? Bem, já houve uma tentativa de revogá-lo, que foi fracassada porque pôs-se panos quentes durante a discussão. 2 anos e meio depois, o relator mandou arquivar. Está comentado também a natureza política, ou digamos, a tibieza da argumentação do relator pelo arquivamento do projeto de emenda constitucional. O que eu percebo é o seguinte: hoje vivemos num momento de predomínio absoluto da ideologia fundamentalista de mercado, onde os dogmas do neoliberalismo são tidos como verdades inscritas em pedra de Moisés. E, portanto, acredito que nesse momento seria mais difícil conseguir a revogação desse artigo, porque poderia se argumentar, isso faria o risco do Brasil subir. A retirada da garantia de que o pagamento do serviço da dívida está acima de qualquer outra discussão política. Entretanto, o caso da Argentina nos mostra que talvez o caminho oposto seja mais benéfico a longo prazo para o país, para o crescimento econômico, porque a Argentina bancou a legitimidade, questionou a legitimidade dos contratos de financiamento e refinanciamento da sua dívida pública, né? Quando o país quebrou, seguindo a receita que o Brasil está preso a ela atualmente, em 2001, fez a moratória, anunciou que pagaria a dívida com desconto, quem quisesse aceitar receberia, e a partir daí passou a crescer 7, 8, 9% ao ano, e nós estamos aqui patinando nos 2, 3%. Então, embora o momento político atual talvez não seja adequado para retirar essa aberração da Constituição, talvez em um momento oportuno, se a receita neoliberal vier a ratear ou falhar em algum momento futuro, volte a ser cogitável a eliminação dessa aberração da Constituição. Mas acredito que o momento político atual não é favorável. Nesse caso, a expectativa apenas é que o trabalho, a anatomia de uma fraude à Constituição, tenha seus dobramentos no campo político. Bem, ele oferece elementos para que as pessoas possam avaliar a legitimidade do tal dispositivo constitucional. A legalidade não se discute, está na Constituição. Mas a legitimidade, ela está sendo iluminada pelo nosso trabalho. Mas não é curioso que, feito o esclarecimento de como tudo aconteceu e nada aconteça? Bem, o mais curioso para mim é que vários jornalistas de penetração e de peso foram notificados da publicação na internet desse dossiê. Quando isso ocorreu? Por conta do 18º aniversário da fraude, no dia 27 de agosto desse ano. Uma semana. Apenas Sebastião Neri, na tribuna da imprensa, fez um relato do dossiê, da sua natureza, do que ele levantava. Apenas. Agência Estado, que recebeu de primeira mão o aviso, Correio da Bahia, vários outros jornais que têm jornalistas de análise política que receberam a aviso desse dossiê, consideraram que essa informação não tinha valor jornalístico e não publicaram nada a respeito. Mas responderam assim que não havia valor? Nem responderam, não se deram ao trabalho. Alguns portais replicaram, botaram nota, né? Mas apenas na internet isso gerou algum movimento, na imprensa escrita não. Civilis, defesa da cidadania na era digital. O que é a Civilis? Isso aí é um embrião de uma organização não governamental que talvez um dia seja criada para evitar que discussões sobre como a tecnologia pode ser introduzida
a título ou à guisa de solução mágica, enquanto na verdade ela entra para aumentar o controle de certos agentes ou elementos do Estado em relação à liberdade das pessoas exercerem os seus direitos de cidadão, para que esse tipo de manobra seja sepultado, continue sendo sepultado sob rótulos de paranoia e teoria conspiracionista. Esse trabalho tem o objetivo de que políticos doravante pensem melhor antes de classificar o trabalho de cidadãos preocupados com os rumos do uso da tecnologia e da informação de mera paranoia ou teoria da conspiração. Bom, professor Pedro Rezende, queria agradecer a sua presença aqui no programa Papo Capital, da TV Paraná Educativa, e dizer que as pessoas que tiverem interesse em conhecer esse trabalho intitulado Anatomia de uma Fraude à Constituição, de autoria de Pedro Antônio Dourado Rezende, que está aqui conosco, e do professor Adriano Benayon, podem buscar na página do professor, né? Talvez seria bom também anunciar a página do Dr. Adriano Benayon, pode ser? Claro, qual que é? páginas.terra.com/educacau, que seria a palavra educação sem o tio e sem a cedilha, /Adriano Benayon, tudo junto. Com Y. Com Y. Benayon. Benayon com Y e N ao final. Muito bem. Bom, ficamos por aqui então. Esperamos sempre contar com a presença de pessoas que nos tragam temas tão relevantes, né, para o conhecimento de como marcha a história do nosso país. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. E a vocês de casa que nos acompanharam, obrigado pela atenção. Até o próximo Papo Capital. Tchau.